Bom, Mauro, você entrevistou aí o Rodolfo Landim, né? Você colocou na sua coluna e ele disse que a reavaliação do Gabigol vai ser no ano que vem, ou seja, pode nem ser dele. Pode nem ser dele, porque ele pode não ser eleito. A eleição no Flamengo provavelmente vai ser bem disputada, porque tem nomes de peso. Mas o Felipe Luiz, Mauro, pela reportagem que eu li, teria feito o pedido para o Gabigol voltar. A pergunta, você acha que o Felipe Luiz foi bem em fazer esse pedido, diante do trabalho que ele vem fazendo? Você acha que o Gabigol pode ser recuperado nesse Flamengo? E outra, pelo que você falou com o Landim e com os outros candidatos, você acha que alguém pode oferecer uma renovação para o Gabigol próxima do que ele estava pedindo? Não creio. Não creio. O Landim não sei, porque me parece que a preocupação hoje dos caras é muito essa preocupação eleitoral. Eu diria o seguinte, se alguém dissesse assim, olha, com toda certeza, renovar com o Gabigol significa ganhar a eleição, eles renovariam com o Gabigol. Acho eu. Gabriel, né? É o nome mais adequado. Hoje é Gabriel. Gabigol foi antes. Hoje em dia é Gabriel só. Mas ele não fala em renovação aí. Eu questionei porque no ano passado, em novembro, ele me deu uma entrevista sobre o estádio e eu perguntei a ele sobre a questão do Gabriel, porque na época já tínhamos dado a informação que havia negociação para renovação com aumento, etc e tal. E aí ele disse que não era favorável. Até ele falar, você duvidou na época, você foi cético. E eu fui mesmo. Falei, será? E ele, de fato, ele bancou. Foi ele que travou. O Marcos Braz estava negociando a renovação de contrato, travou no Landim, todo mundo sabe disso. De fato, aconteceu. E ele disse que, agora tá aí com o Felipe Luiz, vamos ver, não sei o que e tal. Mas eu perguntei, aí vai renovar e tal? Aí ele fala, tá aqui, ó, é a última resposta dele. Ó. Né? Eu pergunto a ele se, com essas duas partidas, ele já faz por merecer uma discussão sobre a renovação. Ele disse, eu estou falando que faremos uma reavaliação após o final da temporada, não apenas do desempenho dele, mas de todos os jogadores, só isso. Em suma, ele está dizendo que não vai renovar agora. Vai reavaliar no final da temporada. É isso que ele está dizendo. Para mim, encerra a questão. Agora, quanto ao Felipe Luiz, não cabe ao Felipe Luiz pedir renovação do jogador, um jogador em uma fase. Não é ele que vai pagar o salário. Amanhã, se o Felipe Luiz não der certo no Flamengo, e ele foi embora, aí fica o quê? Por exemplo, o Alan, que o pessoal reclama tanto. O Flamengo contratou porque o São Paulo queria. E o cara não consegue jogar. Custou uma grana. Não é o técnico que ele fala, eu quero esse, não quero aquele. Tem que ser avaliado pelo clube. Se aquele jogador interessa, se ele vale aquilo ali. Vou te entregar isso aqui porque eu concordo que isso aqui é bom para o clube, é bom para você e tal. Vamos investir nisso aqui. Isso aqui não. E no caso do Gabriel hoje, gente, estamos falando dos jogadores mais caros do elenco do futebol brasileiro, que rejeitou uma proposta de aumento de 50%, segundo o GE mesmo publicou na época. E o ano de salário, ou seja, ele quer mais, né? Ele quer mais tempo de contrato, esse tipo de coisa, é o que a gente entende. E ele vem mal há 2 anos. Mauro, eu vou só te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. A gente vai voltar aí em 5 segundinhos, a gente tá de volta pra Rádio Jovem Pan. Voltamos, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira falando sobre a situação do Gabigol com o Flamengo e agora ele tá falando que o Felipe Luiz pediu a renovação. Né, Mauro? Eu não sei se pediu. Estão dizendo que sim. Eu tenho minhas dúvidas se ele pediu. Não me parece correto ele, em 2 jogos, pedir a renovação de um jogador tão caro. Não me parece esse papel do Felipe Luiz. Eu até fico curioso. Será que ele pediu mesmo? Sei lá. Uma coisa é ele escalar o cara que está disponível, outra é pedir para renovar um contrato de um jogador caro que quer um contrato longo, sabendo que ele está em uma fase há 2 anos, praticamente. Isso não é o papel do Felipe. Vou mais longe. Nem o Jorge Jesus tem esse direito, na minha opinião, se ele voltasse hoje. Nem o Jorge Jesus, com todo o que ele fez no Flamengo. Isso é decisão do clube, gente. Então, se o técnico errar numa avaliação e pedir a contratação de um jogador caro, vai lá e faz porque ele pediu, isso não é profissional e tem que mudar no futebol brasileiro. O técnico pediu, então, não, tem que avaliar. Tem que ter gente qualificada para isso, né? Então, o técnico cisma com o jogador, é o caso do Alan, que não é mau jogador, mas está mal no Flamengo. O São Paulo queria porque queria. Os caras foram lá, insistiram, até tirar do Atlético. Poderiam ter feito a proposta inicial, o Atlético pediu muito dinheiro, São Paulo, não vou te dar o Alan, escolha outro. Está muito caro, não vou fazer esse investimento, nós achamos que não vale. Pronto, não, foram lá e contrataram, porque ninguém avalia nada. Ninguém tem capacidade, parece, de fazer uma avaliação mais profissional, é o que parece. E no caso do Gabriel, não tem o menor cabimento falar em renovação de contrato. Já tem essa fantasia de que ele jogou bem esses 2, jogou nada desses 2 jogos, gente. Jogou nada. O que ele fez? Ficou impedimento 5 vezes, perdeu um gol feito contra o Bahia, fez um gol impedido contra o Corinthians, estava impedido.
Tocou 15 vezes na bola contra o Corinthians, 9 contra o Bahia. 9. E ele nunca foi um centroavante esperar a bola. Ele sempre foi um atacante que vem buscar jogo. Ele não consegue jogar, gente. Ele não está conseguindo jogar. Se voltar a jogar, aí a gente muda o discurso, claro. Mas até agora não. E essa história de minutagem, não dava minutagem. Ia tirar o Pedro do time? Ia tirar o Cebola do time? Ia tirar o Luiz Araújo do time? Todos eles jogando muito mais do que ele. Ele ficou barrado por 3 técnicos. Vitor Pereira, Sampaoli, o Tite o herdou na reserva, porque ele não merecia ser titular. E está jogando agora por 2 razões, na minha opinião. Uma, o Pedro está machucado. E o Carlinhos não se prova e nem poderia jogar na Copa do Brasil, que foi a estreia do Felipe Luiz. E a outra, não é meio que uma brodagem. O Felipe é amigo do cara, gosta do cara, subidamente, quer dar uma chance para ele. Agora, se ele continuar jogando essa bolinha que está jogando, vai ter um momento que ele vai ter que buscar outras alternativas. Vai usar o Lohan de falso 9, o Arrascaeta de falso 9, vai jogar sem centroavante, vai buscar outra solução. Mas não dá para jogar sem centroavante? Tá sim. Gabriel e... Aliás, Gabriel nem centroavante é. Gabriel e Bruno Henrique era uma dupla de atacantes. Nunca foi uma dupla como centroavante. Nenhum dos dois é centroavante. Nenhum dos dois é o papel do Pedro. O único jogador do elenco do Flamengo que faz o papel do Pedro, obviamente não faz tão bem, é o Carlinhos. É que é 9 mesmo. Ninguém é 9 ali, 9 típico de área. E outra coisa, como é que era o time do São Paulo, campeão mundial? Palinha e Raí, né? Tinha centroavante? Milha. Não tinha centroavante. Tem vários times na história do futebol que não tem um 9 de área. O Flamengo foi campeão com... Foi Carlinhos, o Tite, sem centroavante. Da Libertadores, sim. Da Libertadores, né? Sim. Alex, Danilo, Jorge Henrique e Sheik. Não tinha homem de área, exato. Então, assim, você pode jogar de várias formas. E o Felipe Luiz vai ter que encontrar uma solução se ele não convencer. Está dando oportunidade, deu 2 jogos para ele. Na minha opinião, não mudou muita coisa. Se ele ouvi de uma pessoa do Flamengo ontem o seguinte: não, mas ele fez umas boas movimentações. Eu falei, amigo, você tem um dos jogadores mais caros do país para fazer algumas movimentações. O que ele tem que fazer é participar das jogadas, é dar uma assistência, construir uma jogada, fazer um gol. Agora, o centroavante nem ele não cabeceia, ele não faz pivô, ele não é referência, não chuta com a perna direita. Ele tem outros predicados. E, assim, não fez nada de diferente desses 2 jogos. Uma enorme boa vontade, uma narrativa maluca de que voltou a jogar bem, que é uma piada isso aí. E acho também o seguinte, o Felipe Luiz, as pessoas acham que eu sou contra. Eu sou contra. Apenas eu não embarco nesse oba-oba oportunista. Até de gente que falou, não, ele vai ser um grande técnico. Como é que você pode afirmar que ele vai ser um grande técnico, gente? O cara fez 2 jogos. E o Felipe Luiz precisa se firmar também, né? Ele tem que se firmar. Eu acho até uma sacanagem com ele, você antes do tempo, falar que ele vai ser um grande técnico, porque se amanhã tiver 2 jogos ruins, vai ter o mesmo cara que fala bem, vai dizer que ele fogo de palha, é mais um, não sabe nada. É isso que vão dizer. E não é isso. Apenas ele não tem ainda nem tempo de mostrar. Se ele conseguir uma boa sequência, tipo, olha, 5 jogos, 7 jogos, 8 jogos, 10 jogos. Não, o cara está fazendo um trabalho muito bom, o time evoluiu. Ele deu umas mexidas no time, ele deu o seu toque pessoal, claro que sim. Mas nem teve tanto tempo de treinar. E agora, até tendo um tempo maior, mas tem vários jogadores que foram para as seleções. Tem jogador no Chile, tem jogador no Equador, tem jogador no Uruguai, tem jogador no Brasil. 4 seleções tiraram os jogadores do Flamengo, são 7 atletas ao todo. E são 8 porque o Vinha está machucado, então seriam 8. Ou o Pedro machucado seriam 9, né? Pelo menos, que o Pedro seria chamado, o Vinha também, provavelmente, se não estivessem lesionados. Então é muito jogador fora. Mesmo assim, ele pode, nesse período, treinar os outros. Ele pode colocar alguns jogadores nas posições dos que estão fora e simular uma situação. Eu não acredito, Felipe Luiz. Chegou lá na diretoria e falou também não. Tem eleição. Também não. O Renan vai com o Gabriel. Até pelo seguinte, seria ele assumir uma responsabilidade que não lhe pertence. Ele tem já uma carga de responsabilidade grande que é fazer o time jogar. É um técnico ainda sem experiência. É um desafio. Tá? Mas vamos combinar. Ele vai trazer para ele essa bucha? Amanhã, não vamos porque o Felipe pediu. Botei para rogar, se está jogando bem, cabe a vocês, querem ou não. É lógico. E outra coisa, não é nada profissional essa relação. O técnico pediu, eu vou renovar. Como falou o Marcos Braz na entrevista na live lá com a repórter Raíza Simplício, ele agora novos ares. É brincadeira isso, você fala em renovar, porque tem novos ares que mudou o técnico. Isso não existe, gente. Isso é um amadorismo insuportável e incompatível com o futebol atual. É por isso que o Flamengo está nessa situação, brigando para ganhar um títulozinho importante depois de um ano de fracasso que foi ano passado. As decisões são tomadas na forma da orelhada, na mamãezada, sabe? Não é uma coisa técnica, séria. Tem gente qualificada para isso lá dentro? Tem. Mas acabam decidindo na martelada. Não, vai ser assim? Isso não existe. E a própria palavra do Landim me parece bem cautelosa com relação a isso. Ele não vai falar publicamente, acho eu, não queremos o Gabriel, já desistimos dele. Por quê? Ele sabe que parte da torcida, ou do eleitorado, em consequência, né, daqueles que são sócios, talvez ainda acredite que o Gabriel possa ser o Gabigol. Então
Então, nesse momento, seria até pouco inteligente da parte dele falar isso. Então, o que ele fala? Não, estamos avaliando... Vou aguardar mais 11 jogos do Brasileiro. Isso, vamos avaliar no final. E a Copa do Brasil pode ser 3 ou pode ser 2. Exato, se ganhar o candidato dele, talvez ele participe lá da decisão, né? Porque ele vai ter influência, vai ser o CEO, se o Dunst ganhar, então ele vai participar da decisão. CEO, imagino que sim, né? Vai estar lá discutindo com o renova ou não renova, quanto custa, quanto tempo e tal. Se ele não for bem, não melhorar, acabou, já foi eleito ou não foi, resolve a vida, acabou e ponto final. É isso. Muita gente acha até que o Braz falou esse negócio com a Raíssa, justamente porque era véspera da eleição para vereador. Tipo, vai que os gabizetes votam em mim, né? Muita gente acha, não sei se foi isso, muita gente acha isso, que o Braz mandou essa em função disso. Agora, o Gabriel está tendo oportunidades. Agora tem que jogar, né? Olha só, ele jogou o jogo inteiro contra o Atlético, último do Tite, né? Jogou quase todo o segundo tempo lá no Uruguai. Ele jogou como titular contra o Corinthians e jogou 73 minutos contra o Bahia. Os últimos 4 jogos, ele ficou muito tempo em campo. E tem essa semana toda para treinar, para condicionar mais ainda. Exato, ficou muito tempo em campo. E contra o Peñarol, ele perdeu a chance. A jogada no final do jogo do Matheus Gonçalves, era só ele dar uma desviada na bola, ele furou. A bola passou na frente dele. O Matheus cruzou, bateu cruzado. Se ele dá um totozinho na criança ali, ele tira do Aguerre e faz o gol e empatava e ia para os pênaltis. E ele ia bater pênalti depois, poderia até classificar o time, imagina. Ele teve a chance. Contra o Corinthians ficou impedido, porque ele fica toda hora impedido. Gente, ele ficou 5 vezes impedimento de 2 jogos com o Felipe Luiz. 5 vezes impedido. É impressionante. E o gol que ele perdeu contra o Bahia é um negócio que não dá para entender como ele perdeu aquele gol. Ele estava inteiro na jogada e perdeu o gol. Então, assim, eu acho que ele não melhorou. Tem que continuar treinando, trabalhando e aproveitar. Agora, cabe ao Felipe dar a oportunidade dele até um determinado momento e buscar alternativas. Para jogar sem ele, com outro jogador na função, buscar outros caminhos, porque o Flamengo tem jogos importantes aí, Copa do Brasil, e pelo menos garantir vaga na próxima Libertadores. Não tem brincadeira. E esse negócio de, dá tempo para recuperar. Pô, o Flamengo, que eu saiba, não é clínica de recuperação. O cara não está jogando bem, meu amigo, vai ficar no banco, quando entrar você entra e joga. Assim é no mundo inteiro. Vamos colocar o Bonitão para jogar, porque ele precisa de minutos. Isso não existe, gente. Se o De Bruyne não estiver jogando nada, ele vai sentar no banco do City, como já sentou, e acabou. Você acha que o Guardiola vai fazer? Não, eu vou tirar o outro que está bem e vou colocar o De Bruyne, porque ele é o De Bruyne, que ele precisa de minutagem. Não vai fazer isso. Claro que não. Você não vai sacrificar o coletivo do time em benefício de um elemento. Não existe isso. Isso é uma piada. Mas, enfim, esse discurso cola por conta desse amadorismo que impera no futebol brasileiro e no Flamengo especialmente. E ele deu sorte também, né, Mauro? Ele deu sorte porque agora não tem quem colocar. Ou é ele ou é o Carlinhos. O Carlinhos não dá. Ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois. Lohan de sim, mas 9, então não tem a opção, tá? Só jogar... se tivesse um garoto da base, né? Não, ele pode botar o da base lá, o Felipe Tereza de centroavante, pode testar, fez um gol contra o Grêmio, ele pode colocar o Plata na direita, o Bruno Henrique na esquerda, ou o Michael e o Bruno Henrique por dentro, ele pode colocar o Michael na esquerda, o Plata na direita e o Arrascaeta jogar de falso 9 e colocar um outro jogador no meio campo, ou o Caraz no meio campo e adiantar um pouco o Arrascaeta, até para ele ficar um pouco mais confortável ali, sem tantas obrigações, sem bola. O Arrasca já jogava com o Tite antes de atacante, era Pedro e Arrascaeta. Todo momento que o Flamengo perdia a bola, voltavam os jogadores de lado, até o Bruno Henrique, quando estava jogando, Luiz Araújo, volta para marcar junto com os dois meias centrais, Pulgar e De La Cruz, quem estivesse jogando, Gerson pela direita, né? Muitas vezes Gerson pela direita, às vezes Luiz Araújo, e o Arrasca ficava na frente junto com o Pedro. Ele é o cara que ficava mais tempo lá na frente, não voltava marcando como os outros. Ele pode jogar mais avançado. Jogou como falso 9 até com Jesus. Ele pode jogar ali. Ele vem trabalhar ele entre linhas ali, tentando construir e vai se projetar como atacante. Como é que foi o gol do Flamengo contra o Bahia na Copa do Brasil? Ainda era o Tite. Jogada do Bruno Henrique, entra o Arrascaeta e empurra pro gol. Gol de centroavante. Ele pode jogar ali. Não vai ser um pivô. Mas o Gabriel também não vai ser um pivô. O único que poderia jogar de pivô seria o Carlinhos. Nenhum outro jogador tem tal característica da ausência do Pedro no elenco do Flamengo. Então, ele tem que buscar soluções. Ele tem um período agora para isso, para treinar, inclusive, essas situações com outros jogadores e buscar um caminho se o Gabriel não corresponder. Na minha opinião, até agora ele não correspondeu nesses 2 jogos. Eu vi um jogador em má fase, ainda em má fase. E eu não vou falar que melhorou porque fez algumas movimentações. Isso para mim é uma piada. Algumas movimentações. O que você espera dele é muito mais. E outra coisa, não se compara Carlinhos com Gabriel. O Gabriel tem muito mais nome, custa muito mais. O Carlinhos é um jogador barato que foi uma aposta do Flamengo para ver se... Vamos ver se está certo. E só foi contratado porque o Gabriel estava suspenso. E só podia contratar jogadores que vieram do campeonato estadual, estavam ficando sem contrato.
É bom colocar isso bem no contexto. Agora, quando comparam os dois, espera aí, você está comparando um jogador que custa muito pouco e que está ali numa tentativa, vai que dá certo, né? E o outro, como o Brocador, deu certo. O Brocador veio do Mojimirim e foi artilheiro do Brasil. Chegou em 2012. Aí em 13 ele desabou a fazer gol. Botou o Marcelo Moreno no banco. O Flamengo trouxe emprestado o Marcelo Moreno. E ele não jogava, só jogava o Hernani Brocador. Então o Carlinhos é mais ou menos isso. Você traz o jogador de um time pequeno, numa situação muito específica, vê se está certo. Então não pode comparar. Quando comparar esse... Não, peraí, claro que não tem comparação, gente. Agora vê quanto um custa e quanto o outro custa. E, gente, o jogador que custa muito dinheiro, a multa rescisória, o salário, claro que ele vai ser mais cobrado. Você quer o quê? Só quer o bônus. Se você ganha muito, você vai ser mais cobrado. Ora, bolas. Eu imagino que todos os times que o Flamengo jogou, o craque do time é o cara que ganha mais, mas é mais cobrado. É lógico que você tem uma expectativa maior. Pega o caso agora do Alcaraz. Custou cerca de quase 20 milhões de dólares. Com as comissões, impostos e tudo, custou mais do que isso. Certamente ganha bem. O cara veio lá ganhando em Libra, pô, ganhava toda semana Libra lá, não veio para que ganhar um caraminguá, 2 mariolas ou um pastel. Então, esse cara, quando tiver ritmo, ele vai ser cobrado. Ele custou muita grana, ele tem que jogar bem. Ele vai ter que jogar bem, é natural. Agora você pega, de repente, um como jogador... Como o De La Cruz está sendo cobrado. Como o De La Cruz está sendo cobrado, exatamente. Agora um outro que custou barato, que você traz aí, vamos trazer o jogador ali que se destacou, vamos ver se dá certo. Esse cara não vai ser cobrado da mesma maneira. O próprio Pulgar, ele não foi tão caro, ele foi um jogador até relativamente barato pela qualidade dele. Ele chegou ao Flamengo sem grande expectativa ali, depois ganhou a posição, depois de um tempo. Veio da Fiorentina, né, irmão? Veio da Fiorentina, até foi na época do Paulo Souza, né, que conhecia. Então, assim, é diferente. Agora, o De La Cruz, o Alcaraz, eles vão ser muito cobrados. Então, o Gabriel ele é mais cobrado porque ele tem um nome, ele tem uma história e ele custa muito. É normal que seja assim. Em qualquer atividade humana, né? Pô, o cara que ganha mais numa equipe de trabalho, ele é o chefe, ou o principal funcionário, ele vai ser mais cobrado. Na hora que tem um problema grande, é ele que tem que resolver. Eu só acho, Mauro, e aí para eu chamar o break rapidinho, que a comparação é válida quando o Tite colocava o Carlinhos à frente do Gabigol. Aí, para mim, a comparação é válida. O Bruno mostrou aqui. O Carlinhos seria comparável ao Gabigol. O Bruno mostrou aqui para você semana passada. Opta por colocar o Carlinhos antes do Gabigol, foi uma vez. Nos jogos que o Gabigol podia jogar, aí que eu acho que surgiu a comparação. Thiago, o Bruno mostrou para você que jogo por jogo. Contra o Vasco. Não, mas tiveram jogos que os dois estavam no banco e o Carlinhos entrava. E o Gabigol não. O Bruno realmente mostrou essa comparação, que o Carlinhos jogava mais como titular e que tinha mais tempo do que o Gabigol. Mas foi uma vez só. Não, foi uma vez só e tem outro detalhe. O técnico pode, em algum momento, qualquer técnico, até o Felipe amanhã, pensar, eu preciso de uma referência na área. Não é o Gabriel, é o Carlinhos. São diferentes características. Essa comparação não é correta, na minha opinião. Porque você pode estar... Por isso que eu estou te falando. Comparação, para mim, ela é correta. Eu sei que para você não. Sim, mas eu estou dizendo, ela não é correta por isso. São jogadores diferentes, Thiago. Eu sei que eles são diferentes, mas eu acho que o Carlinhos hoje, Mauro, ele não tem como jogar no Flamengo. Não tem o Gabriel como. Tem. O Gabigol, ele já provou que um dia ele jogou pelo Flamengo. O Zico também jogou. O Carlinhos nunca vai jogar nada pelo Flamengo. O Vamp também jogou pra caramba. Se ele entrar hoje no time do Corinthians, não vai jogar a mesma coisa. Quando era na pelada da Vila Maria, tudo bem. O Carlinhos, eu acho que é difícil você botar o Carlinhos antes do Gabigol. Veja bem. São jogadores diferentes. O próprio Felipe Luiz amanhã pode passar por uma situação em determinado jogo. Vou imaginar o seguinte, o Flamengo está jogando contra o Corinthians. E o Corinthians está ganhando o jogo de 2-0. E ele precisa de um gol, o Corinthians se fechou e pensa, eu preciso de uma referência na área. O Corinthians não, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas um jogo qualquer, Campeonato Brasileiro. Ele pensa, ele olha para o banco e fala, o cara que eu tenho aqui grande fazer um pivô, o Carlinhos. O que ele tem que fazer hoje, o Felipe? Imagino que esteja fazendo. Ele está treinando o Carlinhos, orientando o Carlinhos. Carlinhos, se eu for te usar, vai ser dessa maneira. Então, ele não vai virar as costas para o Carlinhos, duvido. Ele vai dar atenção para o cara, vai orientar e fala, Carlinhos, é assim, cara, você é assim, você errou em tal jogo porque você fez tal coisa. Porque o Carlinhos é diferente do Gabriel como jogador, é outra característica. O que o Carlinhos pode eventualmente oferecer, o que o Pedro oferece, que é um centroavante de referência, que faz um pivô, que tem corpo, que tem um jogo aéreo, o Gabriel não tem. Então, em dado momento, a entrada do Carlinhos pode ser uma tentativa de qualquer técnico, do Tite, do Felipe, qualquer um, de dar uma opção de ataque a mais na área adversária. Então, assim, eu acho que não dá para comparar assim, pois esse é aquele. E foi uma única vez. O Bruno mostrou aqui. Na verdade, o Gabriel nunca estava à disposição. Gente, o Gabriel se machucou 2 vezes. O Gabriel teve uma suspensão. Está jogando até com efeito suspensivo. E o Carlinhos, repito, só existe no Flamengo por conta da punição do Gabriel. Porque se ele não tivesse sido punido, provavelmente não teriam contratado.
Não, na época até o dirigente me falou, não, o Gabriel tá contundido, né? Tá suspenso, né? Só temos o Pedro, vamos contratar, vamos tentar. O Marcos Braz me falou isso, para falar português, claro. Eu perguntei, Marcos Braz, liguei para ele, o que acontece com o jogador Carlinhos? Falou, mano, jogador barato, investimento, vamos dar uma chance ao rapaz e tal. Se destacou no Nova Iguaçu, foi artilheiro do campeonato, só temos o Pedro, não sabemos quando, vamos contar com o Gabriel, que é outro estilo, mas é um atacante, né? Então vamos tentar com ele. Foi por isso, senão não teria sido contratado. E não foi uma absurda contratação, foi uma tentativa razoável. Jogador barato, não foi um grande investimento, né? Então, eu acho que, assim, o Carlinhos, na minha opinião, ele não serve de atenuante para a má fase do Gabriel. E muitas vezes acaba virando. Ah, porque o Carlinhos entrou, não sei o quê, aí como se o Gabriel fosse vítima. Ele não é vítima de nada, ele é vítima do mau futebol que ele vem praticando há quase 2 anos. E isso tem que ser dito, né? Embora me pareça que ele seja cercado de pessoas que só falam para ele que ele está jogando bem. Ele parece que acredita. Ó, a gente vai para um break, aí eu concordo com o Mauro, a crítica tem que acontecer. Eu só falei do Carlinhos, por quê? Porque quando o Carlinhos entrou antes do Gabigol, aí eu falei, porra, aí eu fui um que comparou, entendeu? Mas eu acho que a única comparação que surgiu foi essa, quando começaram a dizer, e aí matérias, inclusive, que o Gabigol, ele era o reserva do Pedro. Depois da lesão do Pedro, ele virou o terceiro reserva do Flamengo, que aí era o Bruno Henrique, era o Carlinhos e o Gabigol. E aí, claro, o Gabigol ganha muito mais, tem que ser muito cobrado, mas a comparação eu acho que surgiu aí.